Galerinha, tudo bem? Bora lá, continuando aqui então essa bagaça, né? Da industrialização do Brasil, a gente vai agora para a segunda fase, que é a chamada fase de revolução, ou seja, revolução industrial. Isso quer dizer que o Brasil, dentro dessa fase aí, vai sair daquele passado agrícola e vai entrar em um novo momento, um momento industrial. Então, a indústria vai ser a principal responsável pelo produto interno bruto do Brasil, né, o PIB, ou seja, todo o dinheiro que circula no país. Se você fosse analisar, a maioria do dinheiro então estaria ou na indústria ou relacionado à indústria, né? E isso ocorre de modo muito rápido, um modo muito simples e notável. E aí você vai entender alguns conceitos sobre a indústria e a industrialização do Brasil, tá? Que esse é o ponto primordial, o ponto fundamental, ponto que é bastante cobrado aí nos vestibulares e tudo mais, principalmente para que você entenda a nossa realidade. Então a gente vai falar de duas fases bem importantes, a segunda e a terceira, tá? E principalmente você vai notar isso pelos nomes dos presidentes que você pode até não conhecer, não ter ouvido falar, mas você vai ver que eles são nomes de avenidas, de estádios, de um monte de coisa, em tudo quanto é cidade, né? Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek. Então, GV e JK. Beleza? Então, bora lá, ó. A segunda fase, que é a Revolução Industrial, a gente vai ter de 1930 a 1955. O que vale a pena chamar a atenção para esse período? Existe uma coisa aí que eu não escrevi, eu não digitei aí para vocês, que é a crise de 29. Né? A crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, vai ser exatamente o que vai dar tonalidade a essa mudança, a essa transformação. A crise de 29, como a gente bem sabe, é a pior crise que o capitalismo já enfrentou até o período atual. Falar, mas e a pandemia agora? Olha, acharam que a pandemia seria bem pior para o capitalismo mundial. Só que aquela coisa, mesmo você fechando fábricas e tudo mais durante um período ali, depois voltando elas com uma produção reduzida e tudo mais, mesmo assim o efeito não foi nada perto da crise de 29. Então note o seguinte, ó, na crise de 29, uma transformação, uma mudança notável é exatamente que o mundo para de consumir café durante uma crise econômica. Pro brasileiro, café é tão essencial quanto arroz e feijão, né? Tem bastante gente, inclusive, que é viciada em café. Se a pessoa não toma café, ela começa a ter dor de cabeça e tudo mais, ela nem percebe por que é, né? Nossa, eu, por exemplo, meio balde de café só por dia tá bom já. Então acontece o seguinte, na crise de 29, ou pela crise de 29, os fazendeiros brasileiros vão começar a ver que eles estão do lado errado. Porque vai ser o primeiro momento que o governo começa a criar ações protecionistas para esse produto. O Brasil vai botar fogo em café, vai jogar café no mar, vai fazer de tudo para tentar segurar o preço do café, né? Porque a nossa economia era pautada, era baseada em apenas um produto, que era o café. Então, junto com isso, com essa mudança aí do fazendeiro, o cafeicultor, notando que o café não é toda essa Coca-Cola, né? Fazendo uma propaganda para a Coca-Cola. Vocês não devem conhecer essa propaganda, né? Mas tinha uma propaganda que falava assim, e tal coisa. Falava assim, é bom, mas não é essa Coca-Cola toda, não. Mas enfim. Então nota-se que é muito mais interessante você ter uma indústria ao invés de uma fazenda de café. Porque a indústria vai criar produtos que são mais essenciais para a vida de uma pessoa do que café. Assim como eu já disse, o brasileiro toma café, café mesmo, né? Nos Estados Unidos, tomar café é uma coisa diferente disso, né? Na maioria das vezes os caras não tomam café, café puro, já vê aqueles
balde, né, de café. Mano, se o cara tomar um negócio daquele lá de café, nem eu dou conta, eu que tomo café pra caramba. Então acontece o seguinte, a gente está passando por um momento de transformação aqui no Brasil. E principalmente com o Estado Novo, em 1930, né, com o Getúlio Vargas na presidência, ele vai ter exatamente uma mudança, uma transformação que é muito interessante. O Getúlio Vargas, ele é chamado de dissidente da oligarquia agroexportadora. Por quê? Até então o Brasil vivia em dois centros, né, baseado em dois centros. Era São Paulo e Minas. Então os centros econômicos aí, do poder e tudo mais, ficava ali, a República do Café com Leite, né? Então, logicamente, que o Getúlio Vargas gaúcho, né, vai chegar aqui e vai virar de ponta cabeça isso. E além de tudo, o Getúlio Vargas tem aí em seu conceito, né, em sua caracterização, uma ideia muito interessante, que ele é chamado de presidente desenvolvimentista. O que vem a ser um presidente desenvolvimentista? É um presidente que vai buscar o desenvolvimento do seu país através da indústria, né? Então, essa indústria que está surgindo no Brasil vai receber um grande apoio do Getúlio Vargas. Por exemplo, o Getúlio Vargas ele não tem um plano de metas igual ao do JK, mas ele tem um plano muito interessante que é de investir na base das indústrias do nosso país. Então, ele vai criar indústrias, ele vai criar empresas que são muito interessantes, né? Coloquei aqui para vocês na imagenzinha, ó, as empresas que foram criadas dentro desse período. Então a gente vai ter a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. O que a CSN vai fazer? Ela vai pegar os metais aí, ferro, enfim, todos eles, e vai criar as chapas, as placas que as indústrias vão precisar. A gente tem a criação também da Companhia Vale do Rio Doce, que é uma empresa de extração desses minérios, né? Então, quem entrega para a CSN? A Companhia Vale do Rio Doce. Depois, a gente tem a Companhia Nacional de Alcalis, que é para a produção de energia também, né? A FNM, para o povo mais antigo, seu avô, bisavô, fala FENEME. Fala, pô, o senhor conheceu a FENEME? Né? Eles não falavam FNM, Fábrica Nacional de Motores, eles falavam FENEME. Né? A CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para a produção de energia. Então, o Getúlio Vargas ele vai pensar na base então das indústrias do nosso país, beleza? Dito isso, a gente tem também uma grande característica aí, populista do Getúlio Vargas, a criação das normas pro trabalho. Então, olha só, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Por quê? O Getúlio Vargas vai ser chamado de pai dos pobres e tudo mais, porque ele cria, olha só aqui, a regulamentação trabalhista de 1943. Uma outra coisa importantíssima para você se ater a esse período é exatamente uma limitação das importações. Pense aqui comigo, ó, quando a gente viu industrialização dos países desenvolvidos, dentro desse período a gente estava falando que os Estados Unidos tinham acabado de passar pela crise de 29, para conseguir sair da crise de 29, fazer a economia girar, eles vão simplesmente adotar o chamado keynesianismo, que é chamado de New Deal, ou seja, o novo acordo, né? Segundo esse novo acordo, o governo ia começar a cobrar impostos maiores, ia gerar serviços, empregos, né, para conseguir pagar o trabalhador. Ele pagando o trabalhador ia ter dinheiro para consumir. E ele consumiria, fazendo então a economia se movimentar, saindo dessa crise. Beleza. Agora pense aqui comigo. Se a empresa está pagando mais imposto para criar empregos dentro do seu país, ela não vai sair do seu país. Ela vai ficar no seu país.
né? Ou seja, você cria aí dentro desse período keynesianista dos Estados Unidos uma facilidade para a industrialização do Brasil. E nisso eu quero dizer indústrias nacionais, né? Então, por exemplo, a FNM, a FNM, a Fábrica Nacional de Motores, ela não vai ter uma grande concorrência durante esse período. Ela vai estar praticamente sozinha aqui no Brasil, né? E daí a gente tem empresas como a Petrobras, que vão surgir no segundo governo do Getúlio Vargas, né, que digamos assim são importantes, mas você pode deixá-la um pouquinho mais para frente, né? Você tem a criação, opa, peraí, pensei que ia aparecer o BND também. O BNDE, que é chamado hoje de BNDES, né? Ele continua, é o mesmo, vai ser o Banco Nacional do Desenvolvimento. Esse Banco Nacional do Desenvolvimento, ele vai ter como função emprestar dinheiro para os empresários criarem indústrias, empresas, né? Então, tudo isso aí de 51 a 54 para tentar acelerar esse crescimento industrial aqui do Brasil. Então, vale a pena salientar o ponto que vai praticamente fechar esse período da Revolução, que é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai ser muito pior no quesito importação de mercadorias do que a primeira, né? A gente, batendo o olho na Segunda Guerra Mundial, a gente se lembra de coisas assim bem simples, tais como os submarinos alemães, né? Os submarinos alemães que tentaram cercar a Grã-Bretanha, né? Na verdade a Bretanha são todas as ilhas, né? Eles cercam e tentam fazer esse bloqueio aí para tipo, para mitigar, para acabar com os recursos da Grã-Bretanha. Como que você vai atravessar o oceano trazendo produtos, mercadorias aqui para o Brasil? Isso não acontece. Um dos fatos que quase joga os Estados Unidos dentro da guerra, antes do ataque de Pearl Harbor, é exatamente o bombardeio de alguns navios que possuíam aí cidadãos norte-americanos, né? Então ele fala, aí, mano, os caras estão afundando navio à torta e à direita. Mataram um monte de americano, de norte-americano, né? Americano nós somos também. Então, logicamente que tudo isso vai criar um processo que praticamente acaba com as importações no Brasil. E daí a gente tem de verdade, digamos assim, apertando o botão do start da nossa industrialização verdadeira. Ou seja, o processo que é chamado de substituição de importações. A gente possui dois tipos de industrialização. A industrialização que é chamada tradicional, né, que acontece nos países desenvolvidos, e a gente tem a industrialização, não sei como que eu fui acabar com esse dedo aqui levantado, vou voltar para isso. E a gente tem a industrialização que é chamada de industrialização tardia, né? Então, a tradicional acontece no tempo certo, a tardia, atrasado. Beleza. Dentro da industrialização tardia, a gente tem duas formas de criação de indústrias em um país. Então, meu país começou com indústria, né, depois de todo mundo, industrialização tardia. Beleza. Agora, nós no Brasil possuímos esse processo que é chamado de substituição de importações. Não tem como ser mais claro, mais lógico do que o próprio nome. É você substituir os produtos importados. Mas aqui a gente tem um agravante, digamos assim, que é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, ela bloqueia a entrada desses produtos aqui no Brasil e o Brasil é forçado a iniciar o seu próprio processo de industrialização. Se o Brasil não cria suas indústrias, ele fica sem, entendeu? Como que chama o outro processo de industrialização tardia? É o de chamada plataforma de exportação. É o que os tigres asiáticos fazem. Tá? Então, a nossa substituição de importações. Beleza? Então, bora, Jack Nicholson. Vocês conhecem isso? Tomara que sim. A gente vai continuar indo para a terceira fase, que é a chamada fase de internacionalização. O que vem a ser a internacionalização? É o processo que vai ocorrer de 56 a 89, que
o período aí mais marcante é o do governo do Juscelino Kubitschek, né, do JK. Então, de 56 a 60, a gente vai ter o processo que vai dar o ritmo, que vai dar a característica de todo esse período aí, né, que é o chamado plano de metas. O plano de metas do JK tinha lá, né, aquela ideia de fazer o país evoluir 50 anos em 5. E como que ele vai fazer isso? Gente, por mais idiota que possa parecer, você está vendo agora os candidatos aí, né, prefeita, vereador e tudo mais, em campanha, e note o seguinte, nenhum deles apresenta um papelzinho desse para você, ó. Tipo assim, o que você vai fazer no governo? Aí o cara chega e mostra isso aí para você, fala, olha, eu criei um plano, tá? Meu plano de governo é bastante simples, eu vou investir fundo em educação, transporte, fontes energéticas, indústrias, né? E aí ele mostra para você e explica, tá vendo? Ó, aqui vai ser a curva de investimentos do plano. Então, de 57 a 60, eu vou meter o rei e vou investir toda a grana que eu tiver em obra. Então, os 3 anos finais do meu governo, era 5 anos, tá? Vale a pena salientar. Os 3 anos finais eu vou meter o pau, vou descer a lenha, né? Então você não vê coisas simples como essa. Por isso que o JK entra para a história do Brasil também como presidente desenvolvimentista, porque ele tem um plano, a ideia dele é investir, é criar essa industrialização aqui no Brasil, né? E você bem pode ver, ó, você tem aí, ó, investimentos em transporte, energia, indústria, alimentação e educação. Os dois últimos a gente sabe notadamente que não foram tão prioridade assim, né? Por quê? Porque não tem retorno, tá? Não tem retorno. Então, tipo, aquela coisa, se eu vou lá e invisto um monte em energia, quer dizer que as indústrias vão poder se ampliar, fazer o que quiser, né? E eu acabo gerando mais empregos. Praticamente você conduzido à reeleição, né? Então, os 3 primeiros eles dão mais retorno que os 2 últimos. E daí a gente vai ter dentro desse processo, para que ele cumpra aí os 50 anos em 5, ele vai criar uma coisa muito interessante, que na verdade ele não criou, o Getúlio Vargas já tinha feito isso, só que ele não tinha colocado no papel, né? Então qual que é a grande ideia do JK, a grande sacada? Ele entende isso, põe isso no papel e cria a internacionalização da nossa economia, a entrada então de muitas empresas aí que à época eram multinacionais, lembrou? Multinacional e transnacional. Então elas eram multinacionais aí à época, né? Várias delas vieram para o Brasil para quê? Para produzir aqui. Como que elas vão vir para cá? O JK vai oferecer incentivos, vai reduzir impostos, às vezes zerar, vai dar terreno para esses caras, não vai cobrar água e assim por diante, né? Então eles vêm. E daí a gente tem a implantação desse chamado tripé econômico. O que vem a ser o tripé econômico? Eu tenho 3 setores que vão investir na industrialização do nosso Brasil, né? O primeiro deles vai ser o capital estatal, ou seja, o Estado. O que o Estado vai fazer para a indústria? Ele vai criar as indústrias de base ou então de bens de produção. Essas indústrias elas vão beneficiar, em alguns casos, a sociedade, só que na maioria dos casos a indústria que vai produzir para a indústria. Ou seja, você nunca compra de uma empresa que vai produzir bens de produção. Por quê? Porque senão você vai virar um industrial, né? Então, logicamente, que você não vai ter acesso a essas indústrias, porque o produto que ela vende não serve para você. Depois, o capital privado nacional. Ah, tá. Detalhezinho, tá? Que empresas são essas? A Petrobras, a CSN, a Vale do Rio Doce. Mas já não foram criadas essas indústrias? Foram, mas o que o JK vai fazer? Ele vai manter elas produzindo muito
para dar conta aí de toda a demanda criada pelos outros dois setores. O capital privado nacional, ou seja, o que os industriais, os empresários brasileiros vão fazer? Eles vão pegar o seu dinheiro e vão investir em indústrias de bens de consumo não duráveis. Uma empresa de bens de consumo não durável produz um bem que não dura muito tempo. É para você consumir em um pequeno período. Então, coisas como calça, camisa, meia, sapato, chinelo, alimentos aí, os mais diversos possíveis, todos eles serão alvos, então, dos industriais do Brasil, né? Então você nota o seguinte: nessa indústria aí você não tem um alto nível ali de complexidade, de tecnologia. Então essa indústria aí, digamos assim, que ela é mais simples de se desenvolver. E o capital privado estrangeiro, internacional, ele vai produzir, vai criar bens de produção e de consumo duráveis, né? Então, logicamente que os bens de consumo duráveis, eles vão durar mais tempo e eles vão ter mais tecnologia incluída neles, né? Então, bens como automóveis, geladeiras, televisões e coisas do tipo, aí, batedeiras e tudo mais, vão ser criados pelo capital privado estrangeiro. E isso vai trazer para a gente uma nova caracterização do nosso país. Então, empresas como a GE, por exemplo, né, a General Electric, vêm para o Brasil, vão começar então a produzir uma grande quantidade aí, né, e vão vender para o Brasil, para os brasileiros, exatamente a ideia de modernização. Então, se você quer ser uma dona de casa moderna, você precisa comprar a nova geladeira da GE, você precisa comprar os novos produtos, ferro de passar, liquidificador, né? Enfim, uma enxurrada aí de coisas, beleza? E isso vai trazer aqui para o Brasil, por exemplo, montadoras de automóveis, né? Como a Mercedes, a Volkswagen, a Ford, enfim, né? Fiat, diversas então. Aqui você tem o JK, né, em Brasília, que ele construiu, tirou a capital do Rio de Janeiro, né, descentralizando então toda a questão econômica e política só de uma região, né? A economia continua, mas a política vai lá para o centro-oeste. Porque vocês já pararam para pensar, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, juro para vocês que nesse momento, né, que a gente tem, tipo assim, todo mundo que passou por algum cargo do estado do Rio de Janeiro quase, né, preso, a minha nossa, já pensou se ia ser o presidente, né? Iam ser os presidentes, uma sequência deles. Aqui, ó, a gente tem o JK mostrando aí, uma imagem bem simples, as principais estradas da meta rodoviária, porque não adianta só você chamar as montadoras de automóveis. Você tem que construir rodovias. O Brasil não era conectado, gente. Era mais fácil andar no Brasil, você pegar um navio e ir aí de porto em porto, do que você andar pelo interior do Brasil. A gente não tinha rodovias, né? Você bem pode ver, ó, as estradas. Lembra que eu falei? Estrada é de terra, rodovia é asfaltada. Então, o que ele está fazendo? Ele vai fazer estrada e vai fazer rodovia também. Por quê? Não existia nenhuma das duas, então, qualquer coisa que você construir, meu, tá valendo muito a pena, né? Logicamente que o JK ele vai entrar para a história do nosso país como desenvolvimentista, ele vai aumentar o parque industrial do Brasil, vai aumentar a variedade de coisas produzidas no Brasil, mas ele vai trazer tudo isso de fora. Por isso, internacionalização. Então, essa internacionalização ela vai ter duas características. Primeiro, o aumento e a variação, né? O aumento da variedade, mas ela vai matar a nossa indústria nacional. A FNM, a Fábrica Nacional de Motores, ela vai falir, né? Por quê? Porque ela não consegue concorrer com essas indústrias que vêm de fora. E o que o governo brasileiro faz? Faz o que ele prometeu para quem ele mandou vir. Não, a gente não vai fazer nada não. Se não aguentar, vai falir.
deixa quieto isso aí. Uma outra coisa é que você bem pode ver que o JK ele é marcado por construção de pontes, de rodovias, né? Está dirigindo aí um trator, né? Ou seja, ele vai trazer todas essas indústrias, mas, por exemplo, ele não vai. A propaganda política, ó. Vamos ver. Vontade de explodir esse povo. Mas enfim, acontece então o seguinte: a gente vai ter como principal marca aí, como cara do JK, exatamente o desenvolvimento das rodovias. Né? Ele cria Brasília pensando numa capital, numa cidade na qual o carro vai ser o transporte de cada uma das pessoas. Então, ele não vai fazer uma rodovia pensando em ônibus ou coisa do tipo, ele não vai fazer uma ferrovia. Então, ele não tem o plano de desenvolvimento do setor ferroviário. Por isso que nossos avós, nossos bisavós andavam de trem para tudo quanto é lugar, iam para São Paulo de trem, e a gente não. A gente não tem essa possibilidade. Por quê? Tudo isso devido a essa política do JK. Então ele consegue fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Olha, eu diria para você que 45 anos, né? 50 não, mas é uma evolução assim quase inacreditável. Qual o preço dela? O preço dela é que nós temos como principal característica do Brasil ter sua economia tomada por empresas de outros países e uma pequena, muito pequena participação do capital privado nacional, ou seja, dos nossos investidores. Né? A economia no Brasil é tomada, então, por investidores de outros países. Beleza? Então, senhores, é isso. Beijão para vocês, bons estudos e até mais. Falou, tchau, tchau.